veja, não veja, não veja isso. Veja. Não veja. Não faz isso. Sou sempre a favor do erro. Não. Quem é você? Eu sou o editor. O que o editor tá fazendo na frente da câmera? Eu não sei, mas esse é o The Shelf, hoje com participação especial do Arthur. Oi. Hi. Isso aí, Arthur, que você veio fazer aqui? Eu vim alegrar o mundo dos quadrinhos com a minha presença. Olha aí, que beleza. Isso significa que eu vou fazer vídeos de filmes também? Não. You lie. A gente veio falar de um troço muito legal e vai ser o primeiro vídeo falando de super-heróis deste canal. Finalmente, eu sei que vocês gostam de super-heróis. Vamos lá, vamos falar de Supremos. A história em si, a trama, não tem nada demais. É uma história batidaça de invasão alienígena como qualquer outra que você já tenha lido em quadrinhos. Mas o que é legal no Supremos são os Supremos em si. Ssão os personagens. São os Vingadores, que são supremos. São mais que Vingadores. São supremos, né? É toda essa construção que ele faz de quem são esses personagens, né? É a falta de união que esses caras têm. É a dificuldade inacreditável que esses caras têm de conviver. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. O mais legal é que o prefácio é assinado pelo Joss Whedon anos antes dele dirigir os Vingadores. Puta, muito tempo antes. E ele assina e fala maravilhas do quadrinho, que é a base do filme dele, né? Assim, muitas doses de açúcar por cima. Porque não tem como fazer o que tem no quadrinho no filme e ganhar a quantidade de dinheiro que eles ganharam. Tem muito assunto polêmico aqui, a relação dos personagens não é nada amistosa. Eles até dão uma pincelada nisso no filme, mas não. No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Primeiro, assim, vamos começar da formação, né, da escalação, que é diferente dos quadrinhos pro filme dos Vingadores. Nos Vingadores, no primeiro Vingadores, você tem lá o Homem de Ferro, tem aqui. Tem o Thor, tem aqui. Tem o Capitão América, tem aqui. Tem o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra? Tem, mas muito mais importante no filme do que eu acho no quadrinho. Eles aparecem mais na metade desse primeiro encadernado. Ele pra fazer uma coisinha ou outra. Tem o Hulk, que é muito importante no filme, e aqui ele é mostrado de uma forma completamente diferente. Inclusive, eu acho que se eu fosse um grande fã do Hulk, talvez eu ficasse até um pouco irritado com a forma com que o Hulk aparece nesse quadrinho, porque ele é uma besta incontrolável. Uma coisa que é fundamental no quadrinho que não tem nos filmes e que talvez numa fase 3 da Marvel vá ter é que você não tem o Hank Pym nem a Janet. A Janet Van Dyne. É isso. Que no Supremos. É o mais legal. Que são os personagens talvez mais legais, eu acho, desse primeiro encadernado. E tem o arco mais pesado de todos. Tem o arco mais pesado, que lida com um dos assuntos que eu duvido que a Marvel mostre em algum dos seus filmes, que é a violência doméstica. E é uma cena pesadíssima, que tem repercussões na trama, repercussões sérias, e que também levanta, mas não levanta tanto, né? Dá uma levantadinha na bola de como as pessoas reagem a esse tipo de assunto, como é que as pessoas reagem a isso. Mas é muito por cima, né? Não é uma coisa profunda e tal. Não é essa a intenção do Supremos. É só porque, como a ideia do quadrinho é ser muito ter uma verossimilhança muito grande, tanto é que tem diálogos absolutamente genéricos, onde eles discutem, por exemplo, quem seriam eles nos filmes, né? Antes de existir qualquer indício disso. E tem algumas coisas meio óbvias. Por exemplo, no Supremos aqui, né, eles já fizeram o Nick Fury negro. Nos quadrinhos da Marvel ele não era negro até então. Talvez você que seja um pouco mais novo não conheça. O Nick Fury, ele se tornou um personagem negro por causa do Supremos. Antes ele era branco. A famosa fase do Jim Steranko, que eu acho que vai entrar na segunda fase agora que a Salvat vai lançar, é uma fase importantíssima para a história dos quadrinhos. Ele começou a usar pop art nos quadrinhos pela primeira vez. Ele era branco e ele era um combatente da Segunda Guerra, e depois ele virou um combatente do Vietnã. Vai passando a época. Que o filme que fizeram antes, que era só dele, era com David Hasselhoff. I'm David Hasselhoff. A cena é muito legal porque eles toda uma conversa entre todos eles, quem interpretaria cada um. E é legal falar isso. O Nick Fury, obviamente, ele fala que seria o Samuel L. Jackson, né?
o Capitão América, o personagem do Nick Fury fala que já estavam negociando os contratos pro Brad Pitt ser o Capitão América, e você percebe, o traço lembra um pouquinho, né? E o próprio, como é que é o nome dele lá, o cara que faz o Capitão América, não sei se é o nome dele, Chris Evans, tem um pouquinho, né? É aquele visualzinho mais galã. Porque o Brad Pitt é sempre o cara que pra fazer qualquer herói, né? Hank Pym, eles falam, o próprio Hank Pym no quadrinho fala que ele gostaria de ser livre pro Matthew McConaughey, que hoje é um puta ator que todo mundo sabe, conhece, é reconhecido, grandes trabalhos aí. Só que na época ele era um galã de comédia romântica, né? Alright. A Jen, o Nick Fury fala que seria a Lucy Liu, e aí tem uma parte muito engraçada que ela até fala, só porque eu sou oriental, então todo oriental parece uma puta crítica, né? Porque faz todo sentido, né? Porque não tem nada a ver com a Lucy Liu, mas só porque ela é asiática, aquela coisa do clichê. Personagem, atriz asiática. Atriz asiática genérica, todo mundo fala vai ser a Lucy Liu. Bruce Banner tem uma discussão, né? O pessoal fala, Woody Allen. Aí o cara fala, menininho do sexto sentido. E aí o Bruce Banner entra na sala, fica bravo e sai. E ele fala, pô, eu só ia falar que você parece o Steve Buscemi. Que realmente, no quadrinho, é muito parecido com o Steve Buscemi. Mas pra mim, a coisa mais absurda é o que eles falam que poderia ser o Tony Stark, que é o Johnny Depp. Não tem nada a ver. Não. Muita gente diz que é tipo... Ele é tão importante quanto o Watchman, pela tridimensionalidade que ele dá. Eu odeio esse tipo de comparação, porque não tem nada a ver. Eu acho que ele foi importante pro seu período, mas ele é talvez o fim de um ciclo, né? Ele não é um turning point. Não, ele não é algo que marcou. Você não acha um turning point, cara? Os Supremos? Eu acho um puta turning point. Não. Sério? Sério, cara, quando alguém para pra falar, quadrinhos, não sei o que, dadas as devidas proporções. Você pensa no Cavaleiro das Trevas, você pensa sim. no Ótimo. Você não pensa nos Supremos nesse meio. Não, eu não coloco, assim, no mesmo patamar. Mas eu acho que pros anos 2000, falando de quadrinhos mainstream, ele fez esse game change, sim. Porque eu expliquei, a gente tava conversando. Você vê lá, é um processo, né? Você vê lá com o Stormwatch, que a Panini começou a republicar agora em capa mole, muito bacana, compre. E já anunciou que vai publicar o Torch, a Authority é a compra certa, comprem esse troço, vai valer muito a pena, a Authority é muito à frente do seu tempo. E aí você tem a conclusão com os Supremos. Então é um processo. Só que você tá falando de publicações da Wildstorm, cara. O Wildstorm, querendo ou não, é legal e tal, mas funciona mais como influência. Não tem uma grande visibilidade em termos populares como um quadrinho da Marvel. Então eu acho que nesse aspecto é um game change. Você mostra que os quadrinhos podem ter essa linguagem, eles podem falar sobre assuntos mais próximos do seu leitor, podem ter uma verossimilhança. Nesse aspecto que eu falo que eles são game change. Talvez não seja tanto isso pra mim, justamente por eu ser um leitor mais atual dessas coisas que saem agora. Pode e ser. por ser algo tão batido de hoje em dia, todo mundo faz isso, talvez Sim. perca um pouco de impacto pra mim. É uma boa visão, porque hoje em dia isso é comum, né? Você tem ali o Hawkeye fazendo isso, a Miss Marvel fazendo isso, o Cavaleiro da Lua fazendo isso. É mostrar que pode rolar essa verossimilhança. Eu acho que é importante, que a Guerra Civil só aconteceu do jeito que ela aconteceu por causa de Supremos, por causa desse espaço. Por isso que eu falo que é um game change. Não coloco no mesmo nível de um Watchmen e do Cavaleiro das Trevas, porque eles são um Watchmen e Cavaleiro das Trevas, sabe? Make good art. Tem algumas coisas que eu acho muito legal. Eu li pouco tempo, então tá muito fresco. Primeiro, um troço em termos de realista, de verossimilhança que eu falo. A roupa do Hank Pym, que aquele não é o Homem-Formiga, ele é o gigante. A roupa não cresce com ele. Então toda vez que ele cresce, ele fica pelado. Tipo, é muito real isso, porque, cara, não faz sentido você ser um... Que roupa é essa que estica? Então, ele só se veste depois que ele cresce ou diminui. O que aconteceria? A roupa não vai diminuir e crescer, então isso é um lance de verossimilhança. Outra coisa que eu acho muito legal como você tem essa equipe que só combate eventos cataclísmicos, isso não acontece toda semana, né? Então eles ficam a maior parte do tempo fazendo nada. Então é merchandise, então você tem momentos que tem essa discussãozinha dos caras que não faria no filme, cara tirando férias, no hippie, e ninguém acredita que ele é o Thor de verdade. Acho muito legal, porque, cara, faz todo sentido. Parece um sujeito loiro com essa pegada riponga dizendo que é o filho de Odin. Você não vai acreditar num cara desse. Você vai achar que esse cara é muito louco, ele tem esses poderes, sabe-se lá por quê. Tipo, então essas sacadas são muito legais no quadrinho, né? Esse desenvolvimento dos personagens, né? Faz com que todos os personagens sejam tridimensionais. E a trama em si, cara, não importa muita coisa. Importa mais a relação deles.
E é por isso que essa história faz tanto sucesso, é tão reverenciada até hoje. É por isso que vale a compra. Isso aqui saiu pela Panini, um encadernado capa dura bonito pra caramba, que é esse aí. Saiu capa mole primeiro, depois eles republicaram em capa dura e capa mole, e agora só tem capa dura, então é esse aí. A gente já te deu 1 milhão de motivos pra... A gente já te deu... A gente já deu um monte de motivos pra vocês lerem os Supremos. Tanto a parte 1 quanto a parte 2 valem a pena. Depois no vídeo futuro a gente deve falar da parte 2. Curta o vídeo, compartilhe, dê joinha, se inscreva no canal, curta os nossos outros vídeos, os textos no bilheteriama.com.br. Lógico. É isso. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo, se você gostou ou não. E é isso. É. A gente se vê, Na semana que vem. eu acho. Eu tenho certeza. E, de novo.